mensagens. O relatório torce, isso mesmo, torce para a CPMI apurar, para o Supremo investigar, enfim, para alguém fazer o serviço que o Conselho de Ética não teve tempo de executar, porque apressa em me encaminhar ao cadafalso. Sim, o relatório admite a inexistência de tempo para conseguir prova e remete à esperança de apuração e investigação para a CPMI do Cachoeiro e o Supremo Tribunal Federal. O relator, na CCJ, busca no administrativista Eli Lopes Meirelles o conceito de ampla defesa. Por ampla defesa, diz Meirelles, deve-se entender a vista do processo ou da sindicância ao servidor acusado com a faculdade de resposta e de produção de provas contrárias à acusação. Fecha aspas. Mas o Conselho de Ética impediu a produção de provas ao vetar, na tática da pressa, a realização de perícias técnicas. O relator afirma que tive, abro aspas, acesso a todas as provas, bem como direito de produzi-las dentro do juízo de conveniência do colegiado. Fecho aspas. Ninguém teve acesso a todas as provas, porque isso significaria conhecer as 250 mil horas de gravações. Outro problema gigantesco foi o tal juízo de conveniência do Conselho, que negou as perícias, sem conhecer as provas em seu conteúdo completo, nem ter direito à perícia para pesquisar montagens, cortes, supressões, edições e demais modalidades de fraudes. O representado apenas sonha, o representado que sou eu, apenas sonha com a ampla defesa prevista na Constituição e nos ensinamentos do mestre Eli Lopes Meirelles. Foi dito no Conselho de Ética, quando da leitura inicial, que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região declarou a legalidade das escutas. Sim, mas não quanto a quem dispõe de foro por prerrogativa de função. Já disse e repetirei quantas vezes for necessário. Não estou aqui lutando bravamente apenas para mostrar que as provas são nulas. É muito mais que isso. Quero apontar que até onde o assistente conseguiu analisar, inúmeros áudios revelam gravíssimos indícios de fraudes, como edições, montagens, supressões de tempo e falas, emendas e sobreposição de vozes. Isso não é só grave para a defesa, é gravíssimo para a democracia. Na vontade extremada de caçar um senador, é feita vista grossa para as montagens que, mais que criminosas, são incriminadoras. A única maneira de averiguar a integridade ou a fraude é conceder a perícia que foi negada no Conselho de Ética. É muito triste se saber inocente e se ver esmagado por essa sequência kafkiana. Em dois áudios, os mais massacrantemente explorados pela imprensa contra mim, os mais repetidos, mencionados ao longo do processo ético e, claro, os que renderam mais perguntas a mim em meu depoimento, mostram escandalosos indícios de fraude. O tal áudio do avião, em que eu supostamente pedia dinheiro ao Carlos Cachoeira para arcar com o frete de uma aeronave, a polícia simplesmente não quis fazer constar da transcrição a voz ao fundo que fala da aeronave do tal valor de R$3.000. É justamente a voz da pessoa que ela sim cobrava de Carlos Cachoeira, não eu. Eu não cobrei coisa alguma, mas ninguém quis saber, porque a transcrição omite tal voz. É inacreditável que se considere normal uma coisa dessas, mostrando que o interesse não é esclarecer, é punir. O outro áudio que ficou famoso, que menciona os tais R$20.000 que seriam entregues a mim, é um espetáculo de fraudes e irresponsabilidades. O policial que transcreveu o diálogo ignorou todo o contexto de conversas, desconsiderou os diálogos que antecederam ou sucederam àquela conversa, que esclareceram que os tais R$20.000 não eram para mim coisa alguma, nunca foram. Já repeti a exaustão que não recebi dinheiro algum, abri meu sigilo, coloquei tudo à disposição de todos, meu patrimônio já é do conhecimento de todos, ainda assim sofro com essa desconfiança infundada. Como a polícia não fez diligências, não investigou, apenas grampeou e montou a transcrição da escuta,
Ela não quis chegar à resposta simples e clara. O terceiro, que no diálogo estava me levando taças de vinho como presente de casamento. E só transcrever os grampos só na parte escolhida mostra que a verdade não interessava a polícia. Mas há de interessar as senhoras e senhores senadores. Vossas excelências estão prestes a julgar minha cassação. E tirada toda essa aura de acusação e conspiração, não sobra nada que signifique quebra de decoro parlamentar. Diante desse pequeno extrato, se tem ideia do relatório que a CCJ aprovou, chamando de, abro aspas, bem fundamentado parecer, fecho aspas, bem fundamentado? O autor precisou se valer de ginástica verbal para encontrar link entre o representado e a tipicidade. O único fundamento é a velocidade para caçar. Mas não é exclusividade do Conselho de Ética esbarrar em tarefa difícil para justificar cassação baseada em um amontoado de indícios tão ilegais quanto frágeis. O relator na CCJ admite a complexidade do, abro aspas, tarefa de tipificação do que seria procedimento de um membro do Congresso Nacional incompatível com o decoro parlamentar. Fecho aspas. É o que está no relatório aprovado na CCJ. Ele admitindo que enxovalhar a honra de um senador é muito fácil. Difícil é caracterizar a quebra de decoro. E como está difícil, caça que fica fácil. Ainda assim, são tecidas loas ao texto do Conselho de Ética. Abro aspas. Os fundamentos bem alinhavados demonstram o correto e constitucional enquadramento da medida de perda do mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar em relação ao senhor Demóstenes Torres. Ao senador Demóstenes Torres, fecho aspas, o relator chama isso de correto enquadramento da norma constitucional para a perda de mandato. Como é correto algo flagrantemente agressivo à Constituição? Um senador que possui foro por prerrogativa de função foi grampeado e seguido durante 4 anos e a cada 15 dias se decidiu usurpar as funções do Supremo Tribunal Federal. É isso que é um fundamento bem alinhavado? Ainda que tivesse sido legalmente grampeado, quero ter o direito de provar que as conversas imputadas a mim como supostas quebras de decoro são fruto de fraudes. Desde o início estranhei e duvidei das transcrições, apesar de não me lembrar do inteiro teor dos diálogos de tanto tempo atrás. Pareciam conversas estranhas. Depois que o assistente técnico analisou algumas, vi que a estranheza não está nas conversas, mas nas transcrições e nas montagens. É muito mais do que crueldade ser lançado ao calvário nessas circunstâncias. É uma injustiça histórica. Os autos da Operação Monte Carlo têm repetidas manifestações da Polícia Federal informando acerca do grampo em telefonemas de autoridades com foro de prerrogativa de função. O delegado responsável repete a cada 15 dias as palavras previamente elaboradas, abro aspas, protestamos pelo sobrestamento do início de tais investigações e ou do envio desses indícios a outro juízo. Alertou a cada 15 dias durante anos. Não obstante, um esquadrão de 4 delegados e 10 agentes continuava grampeando e gravando as ditas autoridades. Ao se deparar com o texto do delegado, o procurador da República se manifestava com as mesmas frases repetidas a cada 15 dias. Assim dizia o órgão do Ministério Público Federal acerca de sobrestar a investigação. Abro aspas. Ocorre que o início imediato de uma ou várias investigações poderá colocar o sigilo e a efetividade da presente medida cautelar em risco. Importante destacar que, em tal caso, o Estado não se queda inerte diante da ciência de possíveis fatos criminosos, mas para preservar a investigação, apenas prorroga o seu agir. Fecho aspas. E quedava inerte por mais 15 dias, e de 15 em 15 ficaram esse tempo todo grampeando e gravando ilegalmente. Ora, o próprio relator no Conselho de Ética disse ontem, em alto e bom som, durante a sessão da CCJ, que não duvida que a defesa consiga anular tais escutas telefônicas no Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, reconhecendo a ilegalidade dos grampos, recheou seu relatório final com transcrições e áudios dos quais ele mesmo, ao que parece, desconfia. Não é a única
confissão importante. O Ministério Público Federal admite nos autos que, abro aspas para o Procurador-Geral da República, o Procurador da República, a autoridade policial apresentou periodicamente autos circunstanciados de encontros fortuitos com a transcrição dos diálogos ocorridos entre os membros da organização criminosa e mencionados agentes políticos. Fecho aspas. Essa confissão impressa, datada, carimbada e assinada, é suficiente para ensejar a contaminação completa do material colhido nas interceptações telefônicas. Na primeira instância, o Ministério Público Federal dizia por escrito que não mandava o caso para o Supremo por desconfiar do Supremo. Está lá escrito várias vezes, impresso, datado, carimbado e assinado, que passar a investigação para o Supremo coloca em risco o sigilo e a efetividade das escutas. Fizeram graça do prestígio, da integridade e do poder do Supremo Tribunal Federal. E ficou por isso mesmo. Esses espantosos documentos consolidam um relatório do Conselho de Ética, legitimado ontem pela CCJ. Não se trata de má-fé, mas da mistura explosiva da pressa com seu aumentativo, a pressão. Não é necessário, nem é necessário muito tempo para se deduzir pela ilegalidade cabal das provas. Periciar a totalidade das gravações implicaria mais tempo, mas não se poderia abrir mão desse trabalho técnico. Como não foi feito uma coisa nem outra, no mínimo se espera que sejam lidos os apensos do inquérito. Em qualquer alternativa, logo qualquer pessoa veria uma estranha coincidência. O delegado apresenta o pedido para continuar as interceptações telefônicas. No mesmo guichê, no mesmo prédio, no mesmo dia, na mesma hora, ao mesmo tempo, o Procurador da República também protocola seu parecer. O Ministério Público Federal subverte a física, desmente Einstein e é mais veloz que a luz. Em 1 minuto, devora centenas de páginas de transcrições, forma juízo acerca da opinião dos policiais, avalia a necessidade de manter os grampos e elabora o seu parecer. Tudo isso em questão de segundos. Fica evidente que nada disso ocorreu. A perseguição foi feita em conjunto e eu era o alvo. A aprovação dessas inconstitucionalidades no Conselho de Ética e na Comissão de Constituição e Justiça mostra que até hoje continuo na alça da mira. Muito obrigado, senhora presidente, pela